Caros amigos do Diálogo Espírita, enviamos a todos vocês o nosso carinhoso abraço. Quem quer ser feliz? Todo mundo, não é mesmo? Pois felicidade é o nosso tema livre de hoje. Como obtê-la? Onde encontrá-la? É possível ser feliz aqui na Terra ou temos que merecer esperar um lugar especial depois desta vida? No quadro Espiritismo Responde, duas perguntas. Existe o karma bom? E a mulher que é vítima de estupro, será que do ponto de vista espiritual é justo, razoável ou não ela abortar? No quadro As Razões dos Fatos, a influência do meio social. O que explica o sucesso de pessoas de bem no meio de malfeitores, por exemplo, no meio da criminalidade? São os assuntos de hoje. Nosso Diálogo Espírita está começando agora. Prezados amigos, nosso assunto de hoje é felicidade. Tal qual eu coloquei na abertura, todos nós queremos ser felizes, né? Merecendo ou não, entendendo bem o que seja felicidade ou não, e é isso que a gente vai procurar discutir um pouquinho aqui. Mas todo mundo, em princípio, quer ser feliz, né? Eu estou na companhia do Carlos Augusto Parchin e do Joilson Mendes. Prazer revê-los, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Eu pergunto para o Joilson, onde está a felicidade? Felicidade está dentro de cada um de nós. Nós é que temos que encontrar essa felicidade dentro de nós. Felicidade está nas pequenas coisas da vida, né? No observar a natureza, você pode encontrar a felicidade, né? Numa prática de meditação, no silêncio, no seu silêncio interior, você pode encontrar a felicidade. Então, a gente percebe que essa questão da felicidade, ela vai longa e chega a ser até uma questão de semântica, né? Parchin, diante do que ele colocou, que está dentro de nós, eu acho que ninguém deve discordar disso. Mas, ao mesmo tempo, quando os Espíritos colocam na questão 920 de O Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte, que a felicidade é incompleta aqui, porque é um mundo de provas e expiações. Então, também a felicidade tem relação com a evolução de cada mundo, ou melhor dizendo, dos habitantes que moram em cada mundo. Segundo os Espíritos, todos os globos são habitados, etc., né? E que depende de nós amenizar essas amarguras, as vicissitudes. Então podemos dizer que tem dois lugares de felicidade. Dentro de nós é a percepção que nós temos dos fatos externos, talvez fosse isso, interpretando o que ele colocou. Mas ao mesmo tempo, nesse mundo, ela estaria no mundo de regeneração, seria o grau maior do que no mundo nosso de provas e expiações. Sem sombra de dúvida, nós somos criados no aprendizado de ser feliz, de sermos felizes. Foi para isso que Deus nos criou. Mas nós estamos no mundo de expiação e provas. E a própria ambientação desse mundo, que nós merecemos estar aqui, né, como cada um individualmente, como sociedade, torna a felicidade extremamente complicada. Porque faz parte da expiação e da prova que nós enfrentemos a infelicidade e a superemos. E é isso que está dentro de cada um de nós. De que maneira nós vamos encarar as vicissitudes da vida, os problemas, as dificuldades, e como nós vamos compensar isso buscando a elevação do nosso próprio espírito. Nós podemos dizer que nesse mundo de expiação e provas, nós temos podemos ter uma felicidade parcial, que não é dos bons espíritos, mas que é plausível para nós, desde que a gente saiba realmente eliminar ou bloquear ou relevar essas dificuldades, essas infelicidades que fazem parte desse nosso mundo. Eles dizem exatamente isso que o Parchin colocou, né? Uma felicidade relativa é possível, porque geralmente eles dizem, o homem é o próprio
artífice da falta dela. Falta dele. Né? Bastaria respeitar as leis de Deus, a gente acrescentaria, já proclamadas por Jesus há 2 milênios, né? E que a gente insiste em desrespeitar, é isso? Exatamente, a gente fica sempre buscando, como se diz no popular, né? Procurando chifre na cabeça de cavalo. Né? Aí você não encontra a felicidade. Né? Você tem que procurar nas pequenas coisas, é o se contentar com aquilo que você tem, é se sentir feliz no meio em que você vive. Tem até um seriado que passa na Netflix, que tem na Netflix, que o nome é Happy. E ali é uma pesquisa, é um documentário, na verdade, né? É uma pesquisa que fala sobre a felicidade. E ali os pesquisadores descobriram o quê? Que pessoas que têm, assim, extrema posse material, elas se sentem infelizes. E tem casos de pessoas que vivem em extrema pobreza e são felizes da forma como elas vivem. Por quê? A pessoa vive de uma forma simples, daquela maneira delas, respeitando as leis da natureza. A gente vai chegar na expressão dos espíritos, o que é necessário para ser feliz. Aí vocês até podem complementar, o juiz pode complementar mais. E aí nós temos um problema, né, Parchin? A desproporção que nós damos às coisas, aos interesses materiais em detrimento das que são passageiras, em detrimento das coisas que são as mais importantes, os valores do espírito. E aí eu li em algum lugar um mentor usando a expressão de que a nossa reencarnação aqui, nossa vida material, é uma parada de uma viagem numa hospedaria. Um tanto desconfortável. Nós vivemos aqui 50, 70, 80 anos, mas diante da eternidade do nosso espírito, da imortalidade, é uma mera parada, porque a nossa verdadeira pátria é do lado de lá. Então nós deveríamos enfrentar, como o juiz disse, com um certo estoicismo, com coragem, com paciência, com determinação, para passar essa viagem encarando os percalços do caminho da melhor maneira possível. Né? É verdade, porque se nós analisarmos o nosso próprio comportamento, nós queremos muito do que não precisamos. E como essa busca do muito que não precisamos, ou seja, nós queremos muito mais do que aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para o nosso cuidado da nossa família, isso acaba nos colocando num círculo de necessidades que aumenta o sofrimento, aumenta a angústia, aumenta o desespero. E nós deveríamos realmente estarmos mais adequados à natureza e ao conhecimento das leis da natureza e nós não sofreríamos tanto. Eu acho que essa é uma boa comparação, né, de uma estalagem que não é lá das melhores, mas que a gente sabendo que ela é temporária e que ela pode nos propiciar tudo o que a gente precisa nesse momento, nós não sofreríamos tanto. E uma coisa interessante, né, só para até te colocar, muitas vezes nós esquecemos que nós podemos ser a causa da infelicidade dos outros. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos causar mal aos outros. E da felicidade também. E também. Então, isso que a gente tinha que buscar. Para ser feliz, nós temos que fazer a felicidade do nosso semelhante também. Ou nós estaremos realmente nos enredando, né? Nesse círculo de expiações. E esse é um ponto interessante, né, Paty, que você comentou, porque se as pessoas forem analisar momentos felizes que tiveram, se forem fazer uma análise da vida, com certeza vão chegar à conclusão que os maiores momentos de felicidades que tiveram foi quando proporcionaram a felicidade a outras pessoas. Esse é o fato então, de um mundo de provas, expiações. Os espíritos afirmam que a felicidade, por isso tudo, é variável, conforme a capacidade de cada um. Foi aquilo que vocês colocaram, de suportar melhor essas adversidades. A gente diz assim, que a pessoa que está de bem com a vida, ela nos pequenos hábitos, nas pequenas coisas, é o otimismo, é o bom humor, é o sorriso permanente, é estar se dando bem, se relacionando bem com todas as pessoas, né? Com paciência, com coragem, mesmo nas horas mais difíceis. Tem gente que é imperturbável, ele não deixa transparecer os problemas interiores. Alguns têm mais dificuldade, eu talvez já tenha um pouquinho mais de dificuldade para isso, mas manter a serenidade, se amparar com oração e tal. E aí que chega naquela situação que os espíritos, traduzindo o que eles colocam, ou dito de outra forma, eles dizem que nós deveríamos nos contentar com a posse do necessário do ponto de vista material e do ponto de vista moral, espiritual, a fé no futuro e a paz de consciência. Eu gostaria que vocês estendessem um pouquinho essa afirmação deles. Eu acho que está muito claro isso, né? Se nós nos contentássemos como sociedade individualmente com aquilo que é necessário,
nós já sofreríamos menos. Eliminando as nossas más tendências e imperfeições, nós começaríamos a construir uma felicidade mais sólida, né, para nós mesmo nesse mundo de sofrimento. Então, eu acho que essas questões nós temos que lembrar por que a gente está aqui, para aprendermos a nos relacionar e eliminando as más tendências, aquilo que nós temos de errado, procurando contribuir para a felicidade do próximo, nós já vamos entrar num círculo virtuoso que vai nos ajudar a sair até deste mundo. Sim, e sem falar que essa é uma questão que já foi mencionada por Jesus, e ele citando os antigos profetas. Então, veja o quão antigo é quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será dado, o resto virá por acréscimo. Então, vejam o quanto tempo nós ainda perdemos, né, com coisas que são efêmeras na nossa vida. E a conclusão que a gente tira disso, pelo menos até o exposto até agora, é o seguinte, que nós podemos ser felizes aqui e agora, relativamente, não em uma maneira incompleta, e não precisamos, é isso que eu gostaria de enfatizar, né, ficar sonhando com um suposto paraíso para depois, não sei quando, não sei aonde, né? Depende de nós, inclusive, transformar a própria Terra num mundo mais feliz e talvez até num paraíso. E a gente lembra aqui, Parchin, Wilson, que se nós somos menos felizes, porque algumas pessoas sofrem mais, já renascem com certas deficiências físicas, vão carregar aquelas sequelas por resto da vida. Sequela não é bem o tempo, porque sequela é alguma coisa que é causada a posteriori, já reencarnado, durante a vida, algum acidente, alguma coisa. Mas, enfim, todas aquelas problemáticas familiares, etc., né? Se a pessoa está nessa situação, quer dizer, está menos feliz, vamos dizer assim, a gente tem que entender que tem causa justa para isso. Ou é a lei de causa e efeito, ela fez, infelizmente, plantou mal e está colhendo mal, né? Ou ela escolheu, antes de reencarnar, uma provação mais difícil para crescimento mais rápido dela. Tem uma coisa que é brilhante, né, nesse trecho daí do Livro dos Espíritos que estamos discutindo, onde é colocado pelos espíritos superiores, que se nós entendêssemos que os problemas da reencarnação, as expiações, as provas que nós temos que passar, elas são quase que como um perdão de Deus, quase um perdão, porque Deus não precisa nos perdoar, mas é a oportunidade de quitarmos débitos, nós aceitaríamos isso de uma maneira muito mais tranquila. Essa é a consolação do Espiritismo, não a aceitação, mas o entendimento. Então, Joilson, não há privilégio na justiça divina, né? Não, jamais. Cada um tem o que merece e depende de cada um cultivar o seu caminho. Do esforço de cada um querer buscar a sua felicidade. A questão é que muitas vezes nós buscamos a felicidade em lugares errados. E nós temos que aprender, então, aí vem a importância do quê? Do autoconhecimento. Da pessoa aprender a se conhecer para ela saber o que é que a fará feliz. E ela buscar nos locais, nas coisas certas a felicidade. E compatibilizar com o mundo exterior, porque eu acho que o grande problema nosso hoje em dia, esse aspecto das pessoas são insaciáveis em busca desesperada de ser feliz, seja tentando deixar o corpo, tornar o corpo perfeito, seja acumulando riquezas, esse mundo, essas ilusões todas, e que ele não, nesse sentido, concordo com você, ele talvez nem ouve o seu próprio íntimo, ele não para ver, realmente, ele não se conhece porque ele esquece que é um espírito imortal. Ele fica achando que a vida se resume, ele diz que é espiritualista, que segue essa ou aquela religião, que ele acredita em Deus. Eu sempre insisto nesse aspecto aqui, que as pessoas são religiosas de fachada. Elas não acreditam realmente em Deus, elas são quase ateias, porque na prática da vida delas, Deus não tem lugar. Sim. Você concorda com isso, Parchin? É verdade. Né? Falta para nós a verdadeira percepção da lei divina, do que é Deus e do que nós somos perante a lei de Deus. Sem isso, a pessoa nunca vai refletir e aceitar a verdade divina. Joilson, para encerrar contigo, então seria outra afirmação que os espíritos, acho que no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, que ninguém, também corroborando esse aspecto de uma felicidade incompleta, né, de que ninguém pode se dizer completamente feliz aqui na Terra, mesmo com autoconhecimento, mesmo tendo virtudes,
enquanto tiver irmãos em sofrimento. Não tem como nós sermos felizes, plenamente felizes, como a doutrina espírita esclarece, se há pessoas que ainda vivem numa infelicidade total. Passam fome, são oprimidas com enfermidades diversas. Então, como é que você consegue ser feliz olhando para o teu irmão, para o teu semelhante, sofrendo? Não tem como você ser feliz. Bem no íntimo não tem como. É isso, Pachi. É verdade. Muito bem, meus irmãos. Nosso tema livre sobre felicidade fica por aqui e os nossos próximos quadros chegam daqui a pouquinho. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da ADE Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. No quadro O Espiritismo Responde de hoje temos 2 questões. A primeira, existe karma bom? Karma é uma palavra que vem do sânscrito, muito utilizada no hinduísmo e no budismo e que significa ação. Logo, se a ação for boa, o karma é bom. Se a ação for ruim, o karma é ruim. Muitas vezes essa palavra ela é empregada apenas no sentido negativo. As pessoas até brincam, né? Ah, isso faz parte do meu karma, isso é o meu karma. Para a doutrina espírita, nós vamos encontrar a seguinte analogia, que é a lei de causa e efeito. Se a pessoa está vivendo uma situação, um momento difícil, um momento ruim, é porque a causa foi ruim. Se o momento em que a pessoa está vivenciando hoje é um momento bom, um momento feliz, é porque teve a sua origem numa causa boa. Essa lei de causa e efeito, ela é uma lei universal e ela transcende tempo e espaço. Assim, hoje nós vivenciamos o reflexo daquilo que nós realizamos num passado, seja num passado próximo ou num passado remoto, como no caso de uma vida anterior. Da mesma forma, as ações que nós tivermos hoje vão refletir no nosso futuro, sejam elas boas ou ruins, boas ou negativas. Então, a palavra karma significa ação, podendo ser
bom ou ruim, de acordo com como nós agimos na vida. A segunda questão, a mulher que foi vítima de estupro e engravida pode abortar? Neste caso, vamos lembrar de Paulo, quando ele diz aos Coríntios: tudo posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, a doutrina espírita ela vai te esclarecer, ela vai te orientar, porque nós somos seres livres, nós podemos fazer uso do nosso livre-arbítrio, porém, normalmente nós fazemos um uso equivocado do nosso livre-arbítrio. E as leis de Deus, como estão sempre gravadas na nossa consciência, nós vamos responder pelo erro que cometermos nesta existência. A respeito do aborto, né, neste caso, a doutrina espírita ela sempre é a favor da vida, assim como todas as religiões são a favor da vida, sempre será a favor da vida. Né? Na questão 880 de O Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos respondem: o direito de viver. E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, de quem quer que seja. Na questão 344, Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é: a união começa na concepção. Então, no momento da concepção já existe vida. Se a pessoa abortar, a pessoa que comete o aborto, em qualquer fase da gestação, ela estará sim cometendo um crime diante das leis de Deus e terá que responder por este ato diante da sua própria consciência. Assim, a gente aconselha o quê? É difícil, sabemos que não é fácil a pessoa tomar uma decisão dessas, diante da violência sexual que a pessoa sofreu. Mas o que aconselhamos é que a pessoa, então, mesmo que ela não queira a criança, complete a gestação. Hoje em dia tem muitos pais, muitas pessoas que estão na fila de espera para poder adotar, e então entregue a criança para adoção. Com certeza, porque nós não sabemos qual é a origem deste efeito. Este é um efeito que teve uma causa talvez numa vida passada. Então nós não sabemos qual que é a origem, qual é o enredo desta história. E muito provavelmente a pessoa que optar pela vida estará então, muitas vezes, provavelmente, quitando um débito com a lei divina. E ficamos por aqui com o Espiritismo Responde e esperamos ter esclarecido as duas questões. Muita paz a todos. Prezados amigos, nosso quadro As Razões dos Fatos comenta hoje sobre a possibilidade e quais as razões de nós encontrarmos muitas vezes pessoas de bem num meio social ruim, né? Que põe em xeque essa situação, em teste até mesmo, a conduta das pessoas. Qual a influência do meio social? Muitas vezes um ambiente de corrupção, de vícios, e que de repente aparece uma pessoa ou uma família ou várias pessoas ali que conseguem manter, apesar de todas essas adversidades, uma conduta reta e os seus princípios, suas virtudes. Bom, para tratar desse pequeno tema, a gente pode desdobrar em dois aspectos. Em primeiro lugar, olhando somente pelo aspecto da vida presente, né, a gente vê que realmente esses casos são reais. Muitas vezes crianças, jovens, que apesar de todos os convites, de todos os arrastamentos, de todas as más companhias, elas resistem. Elas são estudiosas, adultos que são responsáveis, trabalhadores, pessoas honestas, que mantêm os seus princípios a qualquer preço, apesar de tudo aquilo que eu acabei de citar, né? Então, a resposta é que, apesar do meio exercer uma influência muito grande, ela não é determinante. Ninguém reencarna destinado a ser viciado ou fazer o mal a quem quer que seja. Sempre ele tem o livre-arbítrio para fazer a opção de se deixar levar por essa enxurrada de más influências ou se manter certo, reto, mantendo os seus princípios.
A questão 872 do Livro dos Espíritos esclarece que, assim o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, já reencarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente se submetido. Então, primeiro ele escolhe para viver naquele ambiente, e depois, então ele fez uma escolha já, e aqui ele pode manter ou não aquela decisão anterior. Na questão 645, quando o homem se acha mergulhado na atmosfera do vício, o mal, Kardec pergunta, não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Resposta, arrastamento sim, irresistível não. Não porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes se deparas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Muito legal, eu chamo a atenção dessa palavra, dessa colocação aí, a gente volta. E aí nós chegamos ao segundo questionamento, que é a mesma de Kardec na questão 260. Como pode o espírito desejar nascer entre pessoas de má vida? Por que ela escolheu? Resposta, forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. É necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, precisa que se ache em contato com gente dada a prática de roubar. Note-se que nas duas questões anteriores, na anterior, você falou em missão e nessa você falou em prova. Não fala em momento algum em expiação, muito menos em castigo. Ok? Ainda aqui ressalto um trecho da questão 259, já na resposta. Escolhendo nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Estes atos resultam do exercício da sua vontade e do livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas, já aqui, depois que reencarnou. Então, previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de buracos profundos, sabes que terás de andar com cautela, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que nem caias, se fores bastante prudente. Para fechar, nós temos a questão 266, onde Kardec indaga se não seria mais natural os espíritos escolherem as provas menos traumáticas, menos penosas, para ter uma vida mais tranquila, sem tantas tribulações, sem tantas vicissitudes, que seria a tendência. Ninguém quer dificuldade, ninguém quer sofrimento. Aqui, se a gente perguntar para alguém em qualquer lugar, ninguém vai afirmar isso. Ao que os orientadores espirituais explicam que quando se está desencarnado, a visão do todo é diferente. Ele está desembaraçado das ilusões da matéria. Né? Libertos da matéria, a ilusão desaparece, reforçando o que eu acabei de dizer. E ele vê suas reais necessidades como espírito imortal e não apenas como um homem transitório. Está aí a resposta, meus irmãos. Por que ele pede para reencarnar entre malfeitores e o que acontece, como ele resiste, provas, às vezes missão até mesmo, mas se a pessoa se determinar pelo livre-arbítrio de que ela não vai resvalar e agir da má maneira como os outros agem, ela vai ter êxito. Basta se manter firme, confiar em Deus, suas orações, determinação, e ela vai conseguir a sua vitória. Meus amigos, nosso tema livre, melhor dizer, nosso diálogo espírita de hoje, fica por aqui. Nosso grande abraço e até a próxima semana.